Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Mais uma vez nos reunimos aqui em nome de Jesus para estarmos trazendo mais um estudo do Evangelho, mais um estudo de uma parábola, de Jesus, um ensinamento que Jesus traz para todos nós. Amém. Então, antes de fazer a leitura do texto bíblico, eu vou convidar os irmãos e as irmãs para fazermos oração ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, clamamos agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que Ele esteja conosco, que Ele esteja aqui, nos dando discernimento, clareza, lucidez, para entendimento da palavra. Que através do poder do Espírito Santo, o Evangelho que será ministrado agora possa frutificar, produzir frutos nos corações e mentes de cada um de nós. É a oração que te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos e irmãs, eu vou convidar a todos para estarmos abrindo o Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 43 a 45. Mateus 12, 43. Amém? Nessa Bíblia que a gente utiliza, o título está assim: A Estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém? Então é uma parábola pequenininha, Aqui está como a estratégia de Satanás, mas muitos também a conhecem como a parábola da casa vazia. Essa parábola, esse trecho do Evangelho, ele é muito usado em igrejas para essa doutrina de Satanás, de demônio, de enfrentamento. Tem muita gente que preocupa mais com o inimigo do que de se encher do Espírito Santo, de estudar o Evangelho, de seguir a Jesus. Mas essa não creio que tenha sido a intenção de Jesus quando ele lançou esse ensino, essa parábola. Então, eu pensei muito em estar trazendo ela, tanto que eu deixei ela para o final, e era uma passagem muito conhecida, porque eu queria ter essa certeza, ter esse discernimento, do entendimento dessa parábola. Porque quando a gente escuta ela a primeira vez, comigo também foi assim, a gente foca muito nessa questão do maligno, do inimigo, igual está aqui, que se o inimigo sair, quando ele voltar, ele vai trazer 7, em que a situação vai ser pior. Mas se a gente analisar todo o contexto, como nós vamos fazer agora, a gente vê que nós vamos extrair um ensinamento muito, muito importante que Jesus trouxe com essa parábola. Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender o contexto em que Jesus contou essa parábola. E qual foi esse contexto? Se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 12, ali no versículo... a partir do versículo 22, tem a passagem onde Jesus cura um endemoniado cego e mudo.
né? Então tá lá. Então trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E a multidão admirava e dizia: é este o filho de Davi e tal. Mas ali também estavam os fariseus, olha lá. Mas olha o versículo 24. Né? Toda a importância desse ensino de Jesus está nesse versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então aqueles fariseus que estavam ali viram essa situação de um homem endemoniado, um homem possesso, e Jesus expulsou esse demônio. E os fariseus, né, ao invés de se admirarem com aquele feito sobrenatural, com aquele poder espiritual, ali Jesus estava em pleno ministério, eles o acusaram de estar fazendo aquilo em nome de Beelzebu, que eram os chefes dos demônios. Então aqui foi uma acusação muito grave que eles fizeram a Jesus. Então aí depois desse acontecido, né, eles estavam também ali questionando porque Jesus tinha acabado de curar o homem, né, da mão ressequida, que está um pouquinho antes, mas tudo dentro do capítulo 12. E esse capítulo 12 ele tem o título: Jesus é o Senhor do Sábado. Então esse é o contexto onde Jesus trouxe essa parábola. Ele curou um homem que tinha um defeito físico. Depois ele curou mais um homem endemoniado, que o demônio estava impedindo aquele homem de falar e de enxergar. Ele fez 2 sinais, né, 2 milagres ali na frente daquelas pessoas. E o que os fariseus fizeram? Primeiro, eles acusaram Jesus, porque quando ele curou o homem da mão ressequida, ele fez num sábado. E depois, quando ele curou esse endemoniado surdo e mudo, eles o acusaram de estar fazendo isso em nome, né, de Beelzebu, em nome do demônio. Então, Jesus trouxe essa parábola, que é uma parábola dura, mas era uma parábola direcionada naquele contexto, direcionada para aqueles fariseus, para aquelas pessoas ali que estavam incrédulas. Então Jesus ele utilizou ali essa figura do demônio, o espírito imundo, né? O espírito imundo aqui é o nome que ele usou para tratar, né, do Satanás ou do demônio, porque ele sabia, né, que aquelas pessoas, aqueles fariseus, ele iria buscar a atenção daquelas pessoas, porque eles tinham existia na cultura judaica essa crença nos espíritos malignos, nos espíritos imundos. Então Jesus estava falando essas palavras duras para aqueles líderes religiosos que estavam se opondo a ele naquele momento, que eram os fariseus. Então ele usou, né, essa verve aí do maligno para mostrar para eles que a situação era realmente de importância, né? E para eles entenderem todo aquele contexto. Então a parábola, né, esse ensino fala do demônio que saiu do homem, né? A parábola não fala como que foi que esse demônio foi expulso daquele homem, mas a gente pode, né, entender que, independente da forma como esse demônio saiu daquele homem, foi por misericórdia de Deus, né? Se teve intercessão de alguém, ou se foi pelo próprio homem, né, num momento ali de desespero ter pedido, ou se foi qualquer outro contexto, a parábola não fala. Mas a gente não tem como negar que, independente da forma como esse demônio deixou esse homem, aconteceu por uma grande misericórdia de Deus. E após essa misericórdia de Deus ter recaído sobre esse homem e ter retirado, né, o demônio de dentro dele, a parábola ensina que isso não durou muito tempo, né?
Então esse homem, quando fala aqui, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Então esse espírito andou. Então não foi uma questão assim, sai e volta, não. Teve um lapso de tempo ali. Então nesse lapso de tempo, o homem pode ter, sim, começado a procurar a Deus, buscar as coisas espirituais, né? Pode ser que esse homem de fato tenha ouvido, né, a mensagem de Deus e começado a ser atraído por ela. O que aconteceu a Bíblia não nos diz, mas o que podemos ter certeza é que a este homem foi claramente dada uma chance de ter um relacionamento genuíno com Deus. Foi dada a chance a este homem de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Todavia, isso não aconteceu, né? Então, o demônio, percebendo que mesmo com a misericórdia de Deus, que mesmo ele tendo sido expulso daquele corpo, né, carnal, humano, terreno, aquele corpo não foi habitado novamente, ele ficou vazio. Então, quem deveria ter habitado esse corpo diante da misericórdia de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Só que isso não aconteceu. Então esse demônio inquieto, né, ele começou a querer voltar para aquele corpo. Quando a gente, vocês lembram da passagem do endemoniado gadareno? Está lá em Mateus 8. Quando a legião de demônios foram expulsas daquele gadareno, eles preferiram ir para uma manada de porcos do que ficar vagando. Então são duas passagens bíblicas que mostram que esses espíritos imundos, eles não é a intenção deles ficarem sem um corpo para habitar. E dentro daquilo que Jesus está nos ensinando, a preferência deles é voltar para de onde eles saíram, né? Que é o que a parábola está ensinando aqui. Então, como este homem, como este caso específico da parábola, aquele corpo ficou vazio, aquela casa ficou vazia, a casa que, né, é o sentido do nosso corpo terreno, nosso corpo carnal, os espíritos voltaram. E aí dentro da como que eu posso dizer, da forma como Jesus, né, dava ênfase nos ensinos dele, nós já tivemos, né, várias vezes a oportunidade de falar sobre isso. Ele ainda dá essa ênfase falando que ele vai voltar e não vai voltar sozinho, vai trazer mais 7 piores do que ele. Essa questão dos 7 aqui, eu acho que ela é uma forma como Jesus usa, eu já falei aqui várias vezes, a hipérbole, ou seja, ele dá uma ênfase, ele aumenta mesmo, porque o 7 era um número muito utilizado pela cultura judaica, era um número que tinha uma simbologia muito grande. Os judeus eles tinham um apego muito forte a essa questão do número 7, tanto que a gente vê durante toda a Bíblia essa questão do número 7, assim, de cabeça, que a gente pode lembrar, né, que Deus criou o mundo em 7 dias, a gente pode lembrar aquela passagem do perdão, perdoar 7 vezes, mas não 7, 70 vezes 7, aí lá no Apocalipse são 7 trombetas, são 7 selos, então tem toda essa mística em torno do número 7. Eu acho que Jesus, como ele estava falando, a gente não pode esquecer que ele estava falando para os líderes religiosos, para os fariseus, ele usou esse número 7 como uma forma didática mesmo, de dar ênfase. Mas para a nossa vida espiritual isso não tem a menor importância, se são 7 que vão voltar, se é uma legião ou se é apenas um. A ênfase é com relação à casa vazia, né? Então aquele homem recebeu o milagre, ele teve a oportunidade de iniciar um relacionamento
mais íntimo com Deus, através desse milagre que tirou o espírito imundo dele, mas ele deixou a casa vazia, ele não iniciou esse relacionamento. Então Jesus está ensinando que aí a situação vai ficar pior. Ele está ensinando que aí esse espírito imundo ele vai voltar. Quando ele fala trazer mais 7, ele quer dar uma ênfase de que a situação vai piorar realmente. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ali, quando Jesus estava ensinando essa parábola, ele tinha acabado de fazer milagres. Ele estava ali demonstrando todo o seu poder, ele estava demonstrando, né, que ele era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, que fazia sinais e maravilhas, e mesmo assim, eles o rejeitaram. Eles não aceitaram a presença do Espírito Santo. Né? E eles tinham essa dentro da cultura dele, essa questão da existência dos demônios. Tanto que Paulo, antes dele se converter, ele era judeu, estudado aos pés de Gamaliel, maioral dos maiorais, ou seja, ele sabia muito da cultura judaica. E ele traz isso para os ensinamentos dele, a parte famosa lá em Efésios, Efésios 6, onde que ele fala da armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra estratégias do diabo, pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Paulo, ele está falando justamente dentro da linguagem daquele povo judeu, de terem esse entendimento dos demônios. E os líderes judeus ali, naquele momento, também falaram isso, tanto que eles acusaram Jesus de estar agindo em nome de Beelzebul. Beelzebul era também uma entidade, mas que significava espírito maligno, a mesma coisa. Então, esses judeus, esses líderes, eles tinham um terrível vácuo espiritual. Aí é onde que Jesus usa essa palavra da casa vazia, em seu ser. Por quê? A preocupação deles era apenas com aqueles sacerdócios, com aquelas regras sacerdotais. Mas o espírito deles estava vazio. E mesmo quando eles estiveram diante de si, o nosso Senhor Jesus, o Messias, fazendo ali todos aqueles milagres, mesmo assim eles permaneceram vazios. Eles não acreditaram e ainda acusaram a Jesus. Então eles não entenderam, não se importaram, porque aqueles homens naturais, carnais, não aceitaram as verdades que o Espírito de Deus estava trazendo naquele momento. Então, claramente, essa parábola ela pode trazer ensinamentos para a gente nos dias de hoje também. Nós não precisamos buscar nela toda essa teologia dos demônios que muitas igrejas pregam e utilizam a figura do maligno como uma forma de impor régua de conduta moral, ou regramento, ou sacerdócios. Não foi essa a intenção de Jesus. Não foi essa. Jesus, ao proferir essa parábola para os judeus, mas que nós podemos também aplicar aos dias de hoje, ele está ensinando, ele está dando um aviso para aquelas pessoas que pensam que podem simplesmente limpar o seu comportamento, mas evitando um relacionamento profundo e pessoal com Jesus Cristo. Então, toda essa teologia de possessão e expulsão de demônios, que são baseadas em versículos como este, elas perdem de vista o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo ali é que não é simplesmente mudança de comportamento, não é simplesmente passar aí a frequentar um banco de igreja. Não. O que Jesus está ensinando ali, o ponto principal é que não tem território neutro na guerra espiritual. Ou você vai estar no território de Jesus,
através do Espírito Santo, ou você vai estar vazio, permitindo que o inimigo tome conta da casa. Este que é o grande ensinamento. Então a questão não é se vamos servir um lado ao outro, a questão é a quem serviremos. Quem vai ser o Senhor da nossa casa? E para servirmos a Jesus, o que essa parábola nos ensina é que nós precisamos nos esforçar sempre para nos encher de Cristo, para conhecer Jesus melhor, nos aproximarmos cada vez mais dele. Porque quem não estiver se enchendo de Jesus, em pouco tempo terá seu tempo, sua energia e sua vida tomada pelo inimigo e estará a serviço dele. Agora, como que a gente se enche de Jesus? Como que a gente se enche do Espírito Santo? É através do Evangelho. É o que o pastor Totó sempre fala, que ele nunca que ele vai parar de estudar e pregar o Evangelho. Porque isso tem que ser um exercício diário, contínuo, perene. Leitura do Evangelho, oração, discernimento espiritual, buscarmos fortalecer o Espírito, buscarmos entender os ensinamentos de Jesus e não simplesmente receber um milagre, porque se nós conhecemos a Jesus e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, foi através de um milagre, através de uma graça. A graça é um favor imerecido, a graça a gente recebe, a graça é de graça. A gente não busca, a gente não merece, a gente não faz por merecer, Ele dá. Ele oferta, Ele nos entrega através da misericórdia, através do milagre. É isso que Ele nos dá. Mas a partir daí, como a parábola nos ensina, a partir deste momento, para a casa ficar cheia, não é mais necessário esse milagre. O milagre já foi feito. Aí é necessário o caminhar. O caminhar no Evangelho. Buscar o Evangelho. Buscar o entendimento, buscar as formas que Jesus nos deixou para entendermos. E quais são essas formas? É através do estudo do Evangelho, é através da oração, é através de mestres, pastores ou de pessoas cheias do Espírito Santo também para nos orientar e nos ensinar. Porque o que mais nós estamos vendo aí, meus irmãos, são pessoas vazias do Espírito Santo. São casas vazias. Pessoas que... Eu não tenho dúvida nenhuma de que esses pastores que a gente vê hoje, propagando fake news, propagando ódio, dividindo a igreja, colocando uns contra os outros. Eu não tenho dúvida nenhuma que um dia esses pastores foram, sim, igual este homem da parábola, recebedores do milagre de Jesus. Eles foram. Eles tiveram o inimigo expulso, eles foram limpos, a casa deles foi limpa do maligno. Mas eles não cuidaram. Com o tempo, talvez por outras preocupações, e a principal delas é a financeira, é o dinheiro, eles foram se esvaziando, a casa foi esvaziando, foi ficando vazia e não foi preenchida pelo Espírito Santo. E aí a gente entende quando Jesus fala que o demônio volta e traz mais 7, mas não é trazer mais 7 para aquela pessoa ficar endemoniada igual um endemoniado gadareno, louco na rua, não. Traz mais 7 para acabar de cegar completamente aquela pessoa e ela enxergar só aquilo ali, só poder, só dinheiro, só o engano. E aí Jesus fala, assim, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Uma pessoa ela pode largar droga, álcool, prostituição, outros pecados, né, que a gente pode falar assim, pecados mais maiores, de grosso calibre. Mas se ela não tiver esse caminhar, se ela não tiver essa preocupação de se encher do Espírito Santo, talvez ela não volte para esses pecados. Mas ela pode deixar entrar outros pecados, fofoca, avareza,
vaidade, tantos outros, a mentira, soberba, né? Então, o alvo que Jesus está ensinando aqui não é apenas tirar o mal. O tirar o mal é misericórdia, é obra de Deus. O alvo é nos enchermos do bem. A vitória, que a vitória para o Filho de Deus não vem por um enorme esforço para eliminar hábitos pecaminosos, mas para deixar o Espírito Santo tomar conta de nossas vidas. Este é o grande ensinamento dessa palavra. Então ele usa, né, como eu já disse, toda essa palavra dura, porque ali ele precisava falar de uma maneira dura para aqueles fariseus, mas a gente tem que trazer esse ensinamento. O que Jesus está ensinando aqui não é teologia de possessão, não está falando de possessão demoníaca, não estou falando de demônio, que demônio é isso, que demônio é aquilo, que muita igreja hoje eles falam mais do demônio do que de Jesus. Não, o que Jesus está ensinando aqui é não deixarmos a casa vazia, é escolher o bem, é saber quem está ocupando a nossa casa. Quem está ocupando a nossa casa? Eu vou citar mais uma passagem aqui do Evangelho de João, lá no João 15, que vai também completar muito bem esse ensinamento de Jesus. Olha o que Jesus fala lá em João 15, 4 e 5. 3, 4, 5. Olha só como que esse ensinamento de Jesus ele encaixa com essa parábola da casa vazia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpou, é igual na parábola, tirou o demônio, foi limpo pela palavra. 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É o que Jesus está ensinando. Tem que permanecer nele. Agora que fomos limpos, nós temos que permanecer nele, porque ele é a videira, nós somos o ramo. Se o ramo não estiver na videira, ele não vai produzir fruto. O ramo é o galho. O galho está lá na árvore. Enquanto ele está lá na árvore, ele está produzindo fruto. Se você quebrar o galho, se você arrancar, acabou, ele vai secar e ele vai morrer. É a mesma coisa. Então o ensino dessa parábola, né, da casa vazia, é esse. Não é como muitos ensinam, volta a frisar, não é? Nós não estamos preocupados aqui com o demônio, se é 1, se é 7, se é 17, se é 27, isso não importa. Isso não importa, porque 1, 2 ou 3, a destruição vai ser a mesma. O ensino da parábola é deixarmos a casa cheia do Espírito Santo, é permanecermos em Jesus, é permanecermos no ensino de Jesus, é buscarmos o entendimento, o discernimento espiritual, para que nós não sejamos enganados como aqueles judeus estavam sendo enganados naquele tempo pelos fariseus. A situação é a mesma. Eu fiz uma postagem hoje no Instagram, eu sei que a pastora Rosana viu, e ela também ilustra isso. Ela é num tom de brincadeira, mas fala assim, quando Deus deu os 10 mandamentos, né, e colocou lá, não levantar falso testemunho, logo um fariseu, não, mas isso é contra a liberdade de expressão. Então hoje a gente está vendo muito isso, as pessoas estão deturpando as coisas, a igreja sempre esteve, mas está muito mais preocupada com o poder do que pregar o Evangelho, do que clamar pelo Espírito Santo. Então que essa palavra de Jesus, que foi uma palavra de exortação para aqueles fariseus, lá há 2000 anos atrás,
que ela ainda esteja viva em nossos corações e em mentes, que nós possamos buscar Jesus através da nossa consciência. Isso aqui é a casa, isso aqui é o corpo. Isso aqui é o corpo. Se a gente preocupar só em levar esse corpo para a igreja, levar só esse corpo para ali, levar esse corpo para lá, mas não encher esse corpo com o Espírito Santo de Deus, de nada vai ter adiantado o milagre da nossa salvação, da nossa conversão. Amém, meus irmãos? Então que essa palavra possa produzir frutos nos corações, mentes e consciências de cada um, para que possamos, cada dia, através do estudo do Evangelho, da leitura da Bíblia, da oração, do louvor, nos enchermos do Espírito Santo, estarmos permanecendo em Jesus, para que Ele esteja conosco. Amém?